What's your name? Jorge. Jorge? I'm Spider-Man. Ah, o Homem-Aranha. O tipo de personagem que eu não preciso apresentar pra você, já que ele é praticamente uma constante universal de várias linhas do tempo diferentes. Onde quer que você esteja, ele vai estar lá também, de um jeito ou de outro. E na maioria das vezes ele aparece em bons filmes que fazem um grande sucesso. Só que às vezes ele também aparece de um jeito esquisito, num filme que foi um fracasso e que ajudou a enterrar um universo que o estúdio queria fazer. O espetacular Homem-Aranha 2. Aquele filme com Andrew Garfield que muita gente massacrou lá em 2014 e que recentemente, por algum motivo, uma galera resgatou ele por aí, dizendo que foi uma tremenda injustiça o que aconteceu com ele. Mas será que foi mesmo? Esse filme do Homem-Aranha era tão ruim assim a ponto de enterrar os planos que a Sony tinha pra ele? Eu sou o André Con, seja muito bem-vindo ao Conversando e hoje vamos olhar essa história com um pouquinho mais de cuidado porque ela não é tão simples quanto parece. You're a fraud, Spider-Man! Qual é, galera? Tudo bem com vocês aí? Eu sei que todo mundo já falou desse filme, todo mundo já bateu no coitado, mas é o seguinte, eu não tava por aqui quando isso aconteceu e eu quero a minha vez também. Então, se você tava morando em Marte em 2014, a Sony lançou o espetacular Homem-Aranha 2. Essa era a sequência do filme do Miranha de 2012, que não só tinha sido bem recebida pelo público, como também tinha feito uma grana pra dona Sony. A continuação expandia a história do Peter Parker e da Gwen, mostrando a dificuldade dele em continuar próximo da garota sem colocá-la em perigo, ao mesmo tempo que a gente vê algumas outras histórias. Tem um enredo sobre os pais do Peter Parker e o porquê deles terem largado o filho ainda criança com a tia May. Tem a história de origem do grande antagonista do filme, que era o Electro. Tinha todo um rolê de como o Harry ia acabar se tornando o Duende Verde, sem falar que ainda tinha a história de como o Sexteto Sinistro ia acabar se formando para um novo filme. Tinha a história pra caceta num filme só, cara. Mas tudo bem, era um filme do Homem-Aranha, numa época em que os super-heróis estavam em alta. Então, com um pouco de boa vontade do público, tudo isso aqui ia fazer sentido e o filme ia ser um tremendo sucesso. Em especial, por conta da equipe que estava envolvida aqui. O Andrew Garfield, que eu considero um ótimo ator quando ele tem um bom material pra trabalhar, a Emma Stone, que é simplesmente incrível, o Jamie Foxx, que eu nem preciso falar nada, além de ter o Mark Webb na direção, que você conhece por ter feito 500 Dias com Ela, e o roteirista Alex Kurtzman, que tinha feito um monte de coisa por aí também. Então não tinha como sair um filme ruim daqui, ou pelo menos foi isso que a Sony pensou. Só que os problemas desse filme aqui começaram já bem antes dele ter nascido. Isso porque lá em 2012, o mundo sofreu uma pancada que a gente tá até hoje sem conseguir se recuperar dela. Com a Marvel estabelecendo o universo compartilhado, a Sony, que detinha os direitos lá do Homem-Aranha, olhou pra isso e pensou: por que não? Eles estavam tão otimistas com isso que eles chegaram até mesmo a anunciar as datas por Espetacular Homem-Aranha 3 e Espetacular Homem-Aranha 4. Filmes que a gente nunca chegou a ver, porque como a gente sabe, essa saga acabou sendo rebootada e o Andrew Garfield deu lugar ao Tom Holland. E sim, esse reboot é um dos motivos da gente nunca ter visto nenhuma sequência por Espetacular Homem-Aranha, mas ele não foi o único. O segundo Espetacular Homem-Aranha estreou em maio de 2014, só que o resultado não foi muito bom não. Ele foi mal avaliado pelos portais online, os nerds que acompanham os quadrinhos reclamaram de praticamente tudo, e o filme não fez muito dinheiro. Foram 708 milhões de dólares de arrecadação que vieram de um orçamento de mais ou menos 200 milhões. Ele não foi um filme que deu prejuízo, mas vamos ser sinceros, era Homem-Aranha, ia fazer dinheiro de qualquer forma, e nesse mundo aqui, esse tipo de filme precisa fazer muito mais sucesso. Ainda mais levando em conta o pedigree desse elenco e dessa marca como um todo. Ou seja, esse filme aqui ficou muito aquém do que eles estavam esperando. E vou te falar, dá pra entender porque esse filme aqui não fez tanto dinheiro quanto eles estavam esperando. Eu sei que tem muita gente que adora esse filme, que acha que o Andrew Garfield foi um dos melhores, se não o melhor Homem-Aranha que a gente viu no cinema, e tá tudo bem. Eu entendo porque muita gente pensa assim, porque eu vou te falar, esse filme te dá motivos pra isso. Primeiro porque esse Homem-Aranha aqui faz jus ao título do filme de espetacular. Se tem um Homem-Aranha de todos esses aí que a gente viu na telona, que fazia movimentos cinematográficos, dinâmicos e espetaculares que você espera do Homem-Aranha de verdade, era justamente esse aqui. As cenas dele Homem-Aranhando por aí talvez sejam as melhores que a gente tem desse personagem no cinema.
Também ajuda que ele não tem aquela carinha de gol contra do Homem-Aranha do Tobey Maguire e nem fica fazendo aquelas frasezinhas de efeito que são tão comuns nos personagens do universo da Marvel nos dias de hoje. Além dele, a gente também tem a personagem da Gwen, que é muito bem construída, e a química da Emma Stone com Andrew Garfield era excelente. Então sim, dá pra entender porque muita gente gosta desse filme. Esse filme tem vários bons momentos, inclusive alguns que eu acho os melhores de todos esses filmes do Homem-Aranha por aí. This is amazing. As good as new, right? Mas ter vários bons momentos não faz dele necessariamente um bom filme. E eu não vou mentir, cara, eu até gosto desse filme aqui, mas vamos ser sinceros, ele não é muito bom não, e eu acho que faz todo sentido ele ter sido tão divisivo quanto ele foi. Eu acho que o ponto mais problemático dele é que ele tem tramas demais. São muitas histórias que deveriam se entrelaçar, mas que na prática não se misturam de uma maneira coerente. O filme começa, aliás, de um jeito que se você liga a TV e ele já tinha começado, é impossível dizer que isso aqui era um filme do Homem-Aranha. O início com os pais dele num avião parece mais uma cena de algum filme do 007, e na verdade toda a trama dos pais ela é completamente desnecessária. Ao mesmo tempo em que a gente tem 3 histórias interessantes para seguir aqui, o relacionamento do Peter com a Gwen, a origem do Electro e a doença do Harry, ao longo de toda essa história, a gente ainda tem que acompanhar o Peter investigando o passado dos pais dele, que, cara, vamos falar a verdade? Ninguém liga pros pais do Peter Parker. É uma trama que tá lá inflando o roteiro e tirando o tempo de tela de outras coisas muito mais importantes. E pra que é que eles estão lá? Só pra dizer que a pesquisa com as aranhas era um deles e que foi por isso que o Peter pôde ser mordido por uma delas sem morrer. Ou seja, é uma história que não só atrasa o que realmente importa no filme, mas também dá um arco de salvador escolhido pelo destino pro Peter Parker. Afinal, somente ele e mais ninguém poderia ser o herói, já que a resposta para você poder ser transformado em Homem-Aranha estava justamente na linhagem sanguínea dele. E o mais bizarro é que essa história ela ainda era mais complicada no roteiro original. Porque assim, esse filme aqui, na verdade, ele teve várias cenas que foram cortadas, aliás, foram tantas que muita gente pediu para fazerem um Director's Cut, algo tipo um Snyder Cut desse filme aqui. E em uma dessas cenas deletadas, e isso aqui eu não tô inventando, tá? Era que na realidade o pai do Peter Parker tava vivo o tempo todo. O velho aparece lá de boa, suave, tranquilão, só pra poder dizer a fala icônica de poder e responsabilidade que todo nerd quer ver no filme do Homem-Aranha. With great power comes great responsibility. Eu nem vou falar o quanto isso deixa essa trama inútil, ainda mais complicada e sem propósito aqui. E talvez tivesse sido melhor deixar tudo isso aqui pra lá e pudessem ter focado em outras tramas mais importantes. Por exemplo, a trama do Harry quando ele fica doente. Eu acho que essa era a jogada mais lógica, só que olha só, considerando que toda a história do Harry também faz pouco sentido, eu nem sei dizer se ficaria melhor. Porque olha só que loucura. O nosso querido Harry, que aliás o Peter não via há 10 anos e precisou de apenas uma cena para eles virarem best friends forever de novo, descobriu que tinha uma doença genética que veio do pai dele. Até aí tudo bem. O problema é que do nada, no momento em que ele descobre isso, automaticamente ele passa a ficar doente. Mas peraí, o pai dele viveu suave por algumas boas décadas, então, meu amigo, cadê esse cuidado paliativo aí que o seu coroa usava? E como o Harry, ele é rico, mas ele também é burro, a decisão dele pra parar essa doença é completamente insana. Ele decide que quer pegar o sangue do Homem-Aranha e injetar no próprio braço, o que, ok, é esquisito, mas já tá morrendo mesmo, né? Então vamos ver se isso aí funciona. O problema aqui nem é esse. É que para ele conseguir fazer isso, ele tenta convencer o Peter, um pobre que não tem onde cair duro, a achar o super-herói mais famoso da cidade, porque aparentemente o Harry não sabe como funciona o papel de um paparazzi. Não, Harry, não é porque eu tenho uma câmera e eu tirei uma foto do Homem-Aranha que eu sou amigo dele. E o que falar do grande antagonista desse filme, o Electro? Particularmente, eu gosto desse personagem, tá? Ele traz um espetáculo visual que deixa você falando: meu irmão, isso aí tá é bonito, hein? O bicho é brabo, agora vai dar ruim. E te falar, até aquela cena meio piegas da música dele tocando, eu gosto.
Mas o jeito que ele se transforma de cara desajustado, invisível pra todo mundo, em deus assassino da eletricidade é um pouco rápido demais. Ai, e pensar que tudo isso poderia ter sido evitado se esse policial não fosse um completo despreparado pra estar na função dele, né? Porque sim, bastava esse cara aqui não ter apertado o gatilho no momento em que o Homem-Aranha tava na cena resolvendo tudo, nada disso aqui teria acontecido. Amigão, ao invés de atrapalhar o Homem-Aranha, não era melhor você ajudar a tirar essa galera toda aí que tá fazendo rodinha no recreio da escola gritando briga, 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 enquanto tem dois seres de poderes sobre-humanos prestes a acabar com esse quarteirão? Mas enfim, o meu ponto é o seguinte: o filme acaba gastando tempo com outras coisas que não são tão importantes. E aí as coisas boas dessa história acabam sendo reduzidas e em contrapartida tudo o que é não tão interessante acaba amplificado. Tá, mas o que eu quero dizer com tudo isso? Esse filme do Homem-Aranha, ele tem ótimos momentos, mas no geral ele não é um bom filme. É um filme que diverte, sim, sem dúvida. Eu me diverti vendo ele, mas não é um bom filme. E tá tudo bem, tá? A gente pode se divertir com coisa ruim também. Eu, por exemplo, me divirto pra caceta vendo Sharknado, e nem por isso eu vejo a galera falando por aí que é um bom filme. Aliás, eu me divirto vendo um monte de filme mais antigo, trazendo eles aqui pro canal, especialmente se eles têm alguma história curiosa, esquisita e que tenha flopado no cinema. E se você também se diverte assim, não esquece de deixar o like aqui nesse vídeo e se inscrever aqui no canal. Mas enfim, voltando pro Andrew Garfield, dito tudo isso, apesar de todos os problemas do filme, isso aqui ainda era um filme do Homem-Aranha. Então, mesmo com um filme marromenos, ele ainda deveria ter sido o suficiente para fazer com que a Sony fizesse um novo filme e fechasse isso aqui, não é verdade? Só que aí a gente teve dois problemas. O primeiro é que a Sony foi hackeada, e o segundo é que ela brigou com a maior estrela dessa franquia. Pra quem não tá ligado nessa história, calma que eu vou explicar. Tudo começou quando, num belo dia de sol, o Seth Rogen resolveu fazer um filme com a Sony chamado A Entrevista. Esse filme era uma comédia em que os personagens tentavam desviver o presidente da Coreia do Norte. Só que aí, um grupo não gostou de nada disso, hackeou a Sony, exigiu que esse filme fosse cancelado e tacou no ventilador todos os planos e as tretas da empresa. Isso causou o maior auê em Hollywood, a Sony perdeu um monte de credibilidade e muitos projetos acabaram entrando em xeque. Entre os planos que foram vazados, estava o próximo filme desse universo do Andrew Garfield, que não ia ser um filme do Homem-Aranha, mas do Sexteto Sinistro. Além desse filme, também estavam nos planos, supostamente, trazer a Gwen de volta num quarto filme, ressuscitada de alguma maneira, e o mais provável é que ela voltaria como uma espécie de Carnificina, o personagem lá do universo do Homem-Aranha. E no meio desses documentos todos também teve vazada a treta entre a Sony e o Andrew Garfield. Lá em 2014, a Sony tinha um evento no Rio de Janeiro para anunciar várias coisas. Entre elas viria o anúncio da data do espetacular Homem-Aranha 3. Só que o Andrew Garfield chegou atrasado no Brasil e, segundo a sua equipe, estava passando mal. E aí ele avisou que não ia aparecer no evento de última hora. A Sony teve que mudar todo o discurso e toda a apresentação, que aliás ia ser feita junto com o CEO da empresa naquela época, que, segundo os e-mails vazados, se sentiu bastante ofendido. E aí você já deve imaginar que aqui a coisa azedou legal, né? Especialmente porque nessa época já estavam rolando conversas com a Marvel para levar o Homem-Aranha pro MCU. Dali pra frente, a Sony resolveu deixar o Garfield de lado e apostar numa cara nova. Então sim, talvez se o Andrew Garfield tivesse comido seus vegetais como a mãe dele mandou, ele não tivesse ficado doente e a gente teria visto mais filmes desse Homem-Aranha por aí. O que também não quer dizer muita coisa porque a gente tá falando da Sony, né, gente? Até porque, como eu falei, o próximo filme desse universo não era do Homem-Aranha, era do Sexteto Sinistro, que pra mim é uma coisa meio inacreditável, mas beleza. Tá lá o MCU pegando fogo, um monte de herói reconhecível, Capitão América, não sei o que, Hulk, e eles queriam fazer um filme do Sexteto Sinistro. Mas enfim, o fato é, o espetacular Homem-Aranha 2 não fez a grana que a Sony esperava, e aí ele acabou sendo deixado de lado depois de todas essas polêmicas. De bom dessa história toda, acabou ficando o desfecho que essa saga teve no filme de 2021, lá do Homem-Aranha, do Tom Holland. A aparição do Andrew Garfield em Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa conseguiu dar um desfecho honesto dentro do que dava pra fazer nessa situação. E, sinceramente, quem sabe se a Sony realmente teria competência pra fazer algo bom depois do segundo filme dele. Olhando como ela ficou completamente alucinada na última década, se agarrando desesperadamente em qualquer nome reconhecível em troca de uma grana, não dá pra dizer que se esse universo tivesse continuado, teria dado bom. Eu tenho sérias dúvidas sobre isso. Mas uma coisa dá pra dizer, se a gente tivesse visto mais filmes desse farmador de aura aí, uma coisa muito boa teria saído dessa história. Eu, você e todo mundo provavelmente teríamos sido poupados de ver Morbius e Madame Teia.
Mas e você, o que você acha? O Espetacular Homem-Aranha 2 é um filme bom ou ele é um filme completamente injustiçado? E o Andrew Garfield é mesmo o melhor Homem-Aranha do cinema? Deixa aí nos comentários e aproveita e fica à vontade para sugerir outros filmes pra gente trazer aqui pro canal. E se você teve a paciência de me ouvir até aqui, o meu sincero muito obrigado. É por causa de você que esse canal existe, tá? Valeu, gente. Muito obrigado por me receber na sua casa. Um abraço e até a próxima.